Você já parou para pensar o que acontece no organismo de uma pessoa que leva ela a ter um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os mecanismos por trás dessa condição grave que afeta milhões de pessoas no mundo. Entendendo a causa, a gente consegue prevenir e tratar de maneira mais adequada. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e no vídeo de hoje você vai entender o que acontece no organismo de uma pessoa que pode desencadear um AVC. No vídeo anterior a gente entendeu que os sintomas de AVC são provocados quando acontece a interrupção do fluxo sanguíneo em uma das artérias cerebrais. Isso vai impedir com que uma área do cérebro fique sem receber oxigênio e nutrientes, ou seja, essa área do cérebro vai começar a morrer e isso, consequentemente, vai fazer com que uma parte do corpo pare de responder. Então, dependendo da área do cérebro que foi acometida, isso vai gerar algum tipo de sintoma. Mas como exatamente acontece a interrupção desse fluxo sanguíneo? Pode ser através de um êmbolo, de uma placa teromatosa ou do rompimento de uma artéria cerebral. Êmbolo é qualquer substância que se desprende do seu local de origem, viaja pela corrente sanguínea e vai ocluir uma outra artéria em outro canto do corpo. A própria placa teromatosa pode ser um êmbolo, porque a placa nada mais é do que um acúmulo de gordura na parede do vaso sanguíneo. Então, quando se forma uma placa de gordura, um pedaço dessa placa pode se desprender daquela região, alcançar a corrente sanguínea e ir parar em alguma artéria cerebral e ocluir o fluxo sanguíneo daquela região. Então, esse pedaço de gordura, a partir do momento que ele viaja pela corrente sanguínea e oclui uma outra artéria em alguma outra parte do corpo, ele se torna um êmbolo, ok? Então, um coágulo pode ser um êmbolo, um pedaço de tumor pode ser um êmbolo, um pedaço de gordura, como a gente já viu. A própria placa teromatosa também pode ser a causa original da oclusão da artéria cerebral, porque ela pode se formar em uma dessas artérias. E quando ela se forma, ela pode reduzir o fluxo sanguíneo ali naquela região e isso aumenta a probabilidade de obstrução do fluxo sanguíneo. E o rompimento da artéria cerebral geralmente é porque aumentou a pressão naquela artéria. Então, um êmbolo ele pode ser a causa do aumento dessa pressão, porque a partir do momento que ele oclui uma artéria, o sangue que deveria percorrer aquela artéria vai começar a se acumular. E isso vai começar a aumentar a pressão naquele vaso até que pode chegar um momento que ele pode se romper. A placa teromatosa também pode ocasionar rompimento dos vasos, porque ela vai enrijecer a parede daquele vaso, vai fazer com que essa parede fique mais sensível e mais fina, até que pode chegar um momento que também pode se romper. E o que pode provocar a formação de um êmbolo ou de uma placa teromatosa? Existem vários fatores que podem provocar qualquer uma dessas condições, mas as causas mais comuns são hipertensão, diabetes e tabagismo. E o que essas três coisas têm em comum? Todas elas vão provocar lesão na parede interna dos vasos sanguíneos. A parede interna dos nossos vasos são revestidas por células endoteliais, e quando tem lesão dessas células, isso vai facilitar a formação de coágulo e de placa teromatosa. No caso do cigarro, a própria substância química e as toxinas vão gerar uma inflamação dentro da parede dos vasos e isso pode lesionar as células endoteliais. No caso da diabetes, o mecanismo é parecido porque o acúmulo de glicose na corrente sanguínea por um longo período de tempo também vai inflamar essas células. E no caso da pressão arterial elevada constantemente por um longo período de tempo, também vai estressar a parede dos vasos e isso vai acabar lesionando as células endoteliais. E aí, quando as células endoteliais são danificadas, o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer vai ser a formação de um coágulo naquela região, porque o organismo ele vai precisar de tempo para regenerar e restaurar a barreira endotelial. Esse coágulo ele vai ser formado como? Quando existe uma lesão da célula endotelial, essa lesão vai liberar uma substância chamada colágeno. O colágeno ele vai atrair as plaquetas que estão na corrente sanguínea para tampar aquela região. Quando as plaquetas entram em contato com o colágeno, é quando elas se tornam pegajosas. Então, durante o processo de coagulação e restauração daquele tecido celular, outras substâncias também podem acabar grudando nas plaquetas. E uma dessas substâncias pode ser a gordura. Então, se você é uma pessoa que tem um acúmulo de gordura muito grande no seu sangue, toda vez que tiver uma lesão endotelial, que
que as plaquetas forem chamadas para consertar aquela lesão, elas vão ficar pegajosas. A gordura vai começar a grudar ali naquele coágulo também. Isso vai gerar a formação do quê? Vai gerar a formação da placa ateromatosa, que é a placa de gordura. Então a placa de gordura, ela geralmente fica entre a parede externa e interna do vaso sanguíneo. A presença dessa placa vai gerar um processo inflamatório constante na parede daquele vaso, que pode se tornar crônico. E todo o processo inflamatório crônico vai favorecer cada vez mais a lesão das células endoteliais em qualquer uma das partes do corpo. Então é uma reação em cadeia, né? Além da inflamação crônica, o que pode acontecer? Pode acontecer de um pedaço daquela placa se desprender, se tornar um êmbolo, viajar pela corrente sanguínea e ocluir uma artéria de calibre menor lá no cérebro ou em qualquer outra parte do corpo, como por exemplo o coração. É mais ou menos assim também que acontece o infarto cardíaco. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Então já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilha essa informação com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. É por isso que as pessoas diabéticas, hipertensas e tabagistas têm maior propensão para desenvolver doenças cardiovasculares. Resumindo, essas condições vão lesionar a parede do vaso sanguíneo. Essa lesão vai favorecer a formação de coágulo e placa de gordura. O próprio coágulo ou a própria placa, ele pode se desenvolver direto na artéria cerebral, mas se esse processo tiver ocorrido em qualquer outra parte do corpo, isso vai favorecer a formação de um êmbolo, ou seja, um pedaço daquela placa de gordura ou um pedaço daquele coágulo pode se desprender do seu local de origem, viajar a corrente sanguínea e ocluir uma artéria de menor calibre que está lá no cérebro e provocar um AVC. Se você tem o diagnóstico de alguma dessas condições, eu sugiro que você faça o tratamento adequado. Isso inclui reeducação alimentar, prática de atividade física e uso da medicação de forma regular. Eu sei que falar é fácil e eu não estou aqui só para falar. Eu vou trazer vídeos no canal para ajudar vocês nessa mudança. Já tenho alguns vídeos no canal, mas eu sei que precisa de muito mais. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação. Deixa seu like se esse conteúdo foi importante para você e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!